Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos então a mais uma aula de análise numérica para o método dos elementos finitos, pela sua Engeflix, a Netflix da engenharia de projetos. Hoje nós vamos ter a aula número 10 e eu vou falar sobre as leis de conservação e engenharia, né? A utilização das leis de conservação na engenharia. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Deixa eu acertar aqui. Olha, além da segunda lei de Newton, né, é claro, naturalmente que existem outros princípios importantes, outros princípios físicos que a gente utiliza na engenharia. Dentre eles, os mais importantes são as leis de conservação, tá? Leis de conservação de energia, de momento, e estas são fundamentais em uma ampla variedade de modelos matemáticos, geralmente complicados e poderosos. Até que, conceitualmente, eles são fáceis de entender, tá? Porque eles podem ser reduzidos a uma equação de variação muito simples. Essa aqui, olha. A variação é igual ao aumento menos a diminuição, tá? De um modo bem geral. Tá? Esse é precisamente o formato que nós empregamos ao usar a segunda lei de Newton para desenvolver um modelo de equilíbrio de forças na queda do paraquedista. Tá? Então, o que nós temos? Que a variação da velocidade com relação ao tempo, né, a derivada da velocidade com relação ao tempo, dv dt, vai ser quem? G menos C sobre M vezes V. Como é que a gente lê isso aqui? É a aceleração da gravidade, puxando o paraquedista para baixo, tá? E o coeficiente de resistência sobre a massa do paraquedista, que multiplicado pela velocidade, tá, provoca uma resistência que, vamos dizer assim, empurra o paraquedista para cima. Tá? Então, essa diferença aqui nos dá a aceleração dv/dt. Ok? Muito bem. Então, apesar dessa simplicidade, né, a equação de variação representa uma das formas fundamentais pelas quais as leis de conservação são utilizadas na engenharia. Isso é, para prever mudanças em relação ao tempo. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês que mais do que a equação força igual a massa vezes a aceleração, nós definimos a aceleração como a variação do momento linear no tempo. Tá? Então, são modelos cada vez mais aperfeiçoados. Tá? A gente pode dar à equação de variação o nome especial de cálculo da variável temporal ou transiente também. Tá? Além de prever mudanças, as leis de conservação também se aplicam nos casos em que não há mudanças, que são igualmente importantes. Tá? Se a mudança for zero, a equação de variação vai ser o quê? Variação igual ao aumento menos diminuição igual a zero. Portanto, nós vamos ter que o aumento vai ser igual a diminuição. Tá? Eu já vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Assim, se nenhuma mudança ocorrer, o aumento e a diminuição devem estar equilibrados. Esse caso também recebe um nome especial, é o cálculo do estado estacionário. Tá? Muitos fenômenos são calculados no estado estacionário. Tem diversas aplicações na engenharia, por exemplo, para o fluxo estacionário de um fluido incompressível através da tubulação, o fluxo de entrada deve estar em equilíbrio com o fluxo de saída, ou seja, o fluxo de entrada tem que ser igual ao fluxo de saída. Vamos ver? Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, nós temos na tubulação 1, nós temos aqui uma conexão de tubulações, tá? Então, nós temos na tubulação 1 um fluxo de entrada de 100 metros cúbicos por segundo, tá? Unidade de vazão. Na tubulação 2, nós temos um fluxo de entrada de 80 metros cúbicos por segundo. Tá? Esse é um exemplo de mecânica dos fluidos, tá? E na tubulação 3, nós temos um fluxo de saída de 120 metros por segundo. Qual deve ser o fluxo de saída da tubulação 4 para o sistema permanecer estacionário, em equilíbrio? Tá? Então,
essa equação de equilíbrio aqui, ó, fluxo de entrada igual a fluxo de saída, nos dá o seguinte, olha, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão somar os dois fluxos de entrada, de 100 e de 80, e subtrair o fluxo de saída da tubulação 3, menos 120. 100 mais 80, 180 menos 120, 60 metros cúbicos por segundo. Tá? Esse é o fluxo, tem que ser o fluxo de saída da tubulação 4 para o sistema se manter estacionário. Tá? Para a queda do paraquedista, as condições de regime permanente deveriam corresponder ao caso em que a força total fosse igual a zero, ou essa equação que nós já desenvolvemos anteriormente, né, a equação do nosso modelo, seria ela com a derivada da velocidade com relação ao tempo, com a derivada igual a zero. Tá? Daí, a gente teria o quê? Olha só, m vezes zero vai continuar zero. Vai ficar mg menos cv igual a zero. Portanto, mg igual a cv. Daí, a gente tira aqui no estado estacionário, as forças descendentes e ascendentes estão equilibradas. E a velocidade terminal pode ser encontrada através da equação. Tá? A gente resolvendo essa equação aqui. Para a velocidade, nós vamos ter mg sobre c. A massa vezes a aceleração da gravidade sobre o coeficiente de resistência. Com essa equação, a gente encontra a velocidade terminal. Tá? E qual é o uso aí de uma equação estacionária, usando esse modelo estacionário para a queda do paraquedista? É justamente fazer com que ele seja, com que ele caia de forma branda. Tá? Ele não vai despencar e acelerar até se esborrachar no chão. Ele vai cair com uma velocidade, ele vai atingir a velocidade terminal e vai concluir a queda com essa velocidade terminal. Não vai acelerar mais. Tá? Ok? Então, turma, para concluir, embora essas equações aí possam parecer triviais, tá? Elas determinam as duas formas fundamentais pelas quais as leis de conservação são usadas na engenharia. Como tal, a gente vai ver nas próximas aulas que elas serão de grande importância nos nossos esforços para mostrar a relação entre os métodos numéricos e os métodos analíticos de engenharia. Tá? São os métodos numéricos que a gente utiliza no método dos elementos finitos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, turma. Por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá.